Pessoal, vamos falar de forjamento agora. Então, quando a gente fala de forjamento, o que vem na cabeça de vocês? Eu acho que muita gente, quando aula no presencial, assim, você pergunta e vem esse estereótipo aqui, né? Você pensa o cara barbudão ali, com martelo, descendo a lenha aí no pedaço de metal, né? Tá errado? Não tá, né, pessoal? Isso aqui é um processo de forjamento, né? Então, claramente aqui forjamento a quente, ele põe ali no forno, na brasa dele lá, né? E faz o forjamento manual, não tem, isso é o forjamento. Só que no ambiente industrial, logicamente, as coisas não são feitas assim, né? A gente tem forjas específicas para isso, então não sei se só de olhar para a figura vocês já reparam, mas a forja, na verdade, é tudo isso aqui, ó. Esse equipamento gigantesco aqui, que nem é dos maiores, tem outros muito maiores que esse, é uma forja, tá? Então, por que a gente precisa de equipamentos tão grandes, tá? As tensões envolvidas, vocês vão fazer uma conta aqui nesse pedaço, vocês vão ver, as tensões envolvidas aqui são muito grandes, tá? Para a gente dar reduções consideráveis, mesmo a quente, em metais, tá? Então, as forjas aqui são monstruosamente grandes, tá? Forjas industriais. Então vamos falar um pouco do processo de forjamento, tá? Primeiro processo mais simples é esse aí, forjamento em matriz aberta. O que é esse forjamento em matriz aberta? É isso que a gente viu até agora, assim, né? Quando estava fazendo algum desenho esquemático. Tem uma peça de metal, tem duas matrizes aí, uma superior, uma inferior, e ela simplesmente, a superior abaixa e comprime o metal aí contra a inferior, tá? Nesse caso aqui vocês já conseguem até ver aí a presença de atrito, né? Vocês conseguem ver formando o barril. O diâmetro aqui está aumentando, então não é um atrito adesivo, tá? Então quase sempre vai ter essa pequena mudança de forma aí, tá? O forjamento em matriz aberta, ele tende a ser o processo mais simples de forjamento, tá? Ele é super versátil porque você consegue colocar vários materiais com várias geometrias diferentes aí, iniciais dentro da forja, tá? Você não está gastando aí com a produção de matrizes novas, por exemplo, mas, né, você não consegue fazer geometrias complexas, né? Você fica limitado a geometria simples, tá? Para esse tipo de caso aqui também é muito simples a gente conseguir prever se a gente vai conseguir forjar uma peça ou não com um cálculo simples, tá? Um passo adicional dá uma complexidade maior aí para o forjamento de matriz fechada, de um forjamento, seria usar o forjamento de matriz fechada. Então, qual que é a diferença? Agora, essa matriz aqui, ela tem um formato específico da peça que a gente quer fazer, né? Então, para uma matriz específica que a gente fizer, a gente vai conseguir chegar numa forma final só, né? A gente está limitado aí com relação a isso, mas essa forma final pode ser mais complexa, tá? Isso que ele fica mostrando aqui, que esse flash aqui, que é o que a gente chamaria de rebarba, é muito comum porque quando você vai fazer uma análise das tensões e deformações envolvidas aqui, quanto mais perto de um canto ou uma quina, mais difícil é preencher. Vocês conseguem ver aqui em cima, por exemplo. Essa região aqui é a última a ser preenchida, só quando a tensão está bem maior. Tá? O atrito aqui nessa superfície é muito forte, então o material vai preenchendo aos poucos. Tá? Pode ser que a forja chegue na capacidade máxima dela de carga e ainda não preencheu tudo. Então, em regiões mais chatas, em regiões mais difíceis, é comum colocar intencionalmente uma rebarba, um lugar de uma rebarba, para o metal escoar lá nessa região e você preencher melhor um pedaço. Tá? Então, isso aqui é logicamente cortado depois, mas é muito comum uma matriz fechada prever aí rebarbas, né? Intencionalmente colocar rebarbas aí. Tá? Então, diferente do caso anterior, aqui a gente até consegue fazer estimativas usando o cálculo simples, tá? Mas quanto mais geometria, mais complexa a geometria, mais difícil é. Então, para geometrias muito mais complexas, a gente acaba tendo que usar simulações computacionais
para conseguir prever se o material vai preencher bem a matriz ou não, ou se a gente vai conseguir com a nossa forja, né? Todos temos uma forja, né, em casa, quem não tem uma forja, se a gente vai conseguir ou não forjar uma certa peça, beleza? Então, para esse tipo de forjamento de matriz fechada, a gente consegue chegar em peças muito complexas, como por exemplo, uma biela, a famosa biela, tá aqui, uma biela. Então tá aqui diferentes rotas, aí, diferentes passos que essa biela passou de forjamento. Então são todas as operações de forjamento aqui, do 1 para o 2, um primeiro forjamento, 2 para 3, um segundo forjamento. Muito provavelmente começa com matriz aberta, tá? Com forjando aqui em alguns lugares específicos, e depois, né, daqui para cá, claramente a matriz fechada, tá? E daqui para cá é só tirar as rebarbas. Tá? Então é bem comum também combinação dos dois, matriz aberta, matriz fechada, vai muito do processo que se quer chegar, né? Quando você é um engenheiro de produto e você quer implementar aí uma nova peça na linha de produção, eu dei minha garrafa d'água aqui, logicamente tudo que deve ser fazer com matriz aberta você vai preferir, porque você vai ter uma economia aí com matriz. Essas matrizes são caras pra caramba, né? São geralmente todas feitas de aço ferramenta, que não é um material barato. Ainda que você coloca custo de usinagem, tratamento térmico, é uma peça grande, é caro. Então, tudo que dá para fazer em geral com matriz aberta é feito com matriz aberta e depois só se faz matriz para coisas específicas, tá? Então, tem outros tipos, é bem versátil o processo. Aqui teria um exemplo, como é que você forjaria a cabeça de um parafuso, tá? Então percebe que nesse caso até lembra um pouco extrusão, né, esse forjamento, mas é um forjamento de matriz fechada aí. Então tem muita versatilidade. Como eu falei, aqui a gente não vai ficar entrando em detalhes específicos de processo. Eu recomendo novamente o livro do Cláudio do Falcão, do Valman. Lá fala muita coisa, se vocês tiverem interesse, tá? Agora, puxando de conceitos que vocês já viram, então. Se a gente pegar uma peça que a gente produziu ela completamente por conformação, então vamos pegar forjamento, uma peça forjada, e a gente compara com a mesma peça feita fundida. Então, por exemplo, um martelo a gente pode fazer ele forjado, a gente pode fazer ele fundido. Qual vocês acham que, em geral, lógico, isso aqui é sempre em geral, vai ter melhor resistência e qual vocês acham que vai ter maior utilidade? Então, vocês acham que a peça forjada vai ter maior resistência e maior utilidade? Maior resistência e menor utilidade? Menor resistência e maior utilidade ou menor dos dois? Então, pessoal, a resposta em geral, não sei se vocês acertaram ou não, é que a peça forjada vai ser mais resistente e mais dútil do que uma peça fundida, tá? Então, não sei se isso é surpreendente para vocês, né? Normalmente o material que a gente vai usar para uma peça forjada é diferente de um material para uma peça fundida, mas as peças forjadas em geral vão ser os dois, mais resistentes e mais dúteis que peças fundidas. Por quê? Vocês devem ter visto em processos lá de fundição que muito do que a gente adiciona para uma liga fundida são coisas para melhorar a fluidez, né? Então, vocês devem ter visto, imagino, em ferros fundidos, em alumínio silício, por exemplo. O silício é maravilhoso para você melhorar a fluidez, né, do material fundido. Só que depois, na hora que solidifica com o eutético, forma aquelas placonas de eutético que até aumentam um pouco a resistência, mas tiram a dutilidade que nem louco, tá? Outra coisa, uma peça fundida vai ter grãos muito grandes, grosseiros. Uma peça forjada, não, tá? Ela já vai ter ou trabalho a frio um pouco, aliado com um refino de grão, que vai dar mais resistência. Não vai ter essas fases, não vai tender a ter fases frágeis lá no meio, né? Então, a peça forjada tem tudo para ter uma microestrutura melhor em termos de propriedades mecânicas que uma peça fundida. Então, em geral, aplicações mais nobres, a gente sempre vai para peças forjadas, tá? É até um selo assim de pedigree que vocês vão ver em muita ferramenta por aí. Falar assim, ó, essa ferramenta aqui é forjada, é coisa boa, tá? Lógico que só ser forjada não garante que é uma coisa boa, mas em geral as propriedades são melhores que peças fundidas. Tá até um caso interessante, um trabalho que a gente fez numa disciplina no passado aí,
todo mundo tinha que trazer uma peça e a gente fazia toda a caracterização, identificar a microestrutura, o que era, o que não era. E um grupo pegou um martelo, lá vinha escrito forjado, aço, vanádio, cromo. Eles fizeram a análise, não tinha nem vanádio nem cromo e nem era forjado, era um ferro fundido. Então, para vocês verem como as coisas são, tá, pessoal? Então, tá aí, né? Peças forjadas tendem a ser melhores. Então, muito comum no forjamento, principalmente quando a gente vai para perfis mais complexos, a gente começar a ter a formação de defeitos, tá? Muitos podem vir aí do atrito, né? Então, formas indesejáveis, você pode pensar isso como um defeito, porque era para ele ter uma forma, mas não tinha. Mas, dependendo da região do material, do forjamento, se for um perfil complexo, algumas regiões podem concentrar muita deformação. Então, essas regiões podem estar sujeitas aí a serem fraturadas durante o processo de forjamento. Então, muito do processo de desenvolvimento de produto passa por, de novo, esse tipo de simulação aqui, que é via método de elementos finitos, que eu vou falar um pouquinho, ou outras também, tá, pessoal? Para tentar entender por que uma região, por exemplo, está fraturando. Ou, num caso mais extremo, depois que uma peça fraturou, alguém está processando alguém e as pessoas querem descobrir por que alguma coisa quebrou e de quem que é a culpa, quem que vai pagar, quem que tem a responsabilidade. Enfim, é muito comum aí se fazer análises aí de perfis de tensões e deformações em peças forjadas para tentar entender falhas e fraturas, tá? Então, como que a gente consegue estimar de uma maneira simples tensões e cargas envolvidas no forjamento, tá? Relembrando da aula passada, a gente desenvolveu vários conceitos para trabalho a frio e trabalho a quente. Né? Se vocês lembrarem, a gente pegou a equação mais simples de trabalho a frio, né, de deformação plástica, que era a equação de Holloman. Sigma é K vezes Epsilon elevado a N. Tá? A partir dela, a gente derivou qual que é a tensão média, né, usando aquele conceito de igualar energias, né, foi na sequência errada aqui, mas usando esse conceito de igualar energias, a gente chegou na tensão média do trabalho a frio e, consequentemente, também a energia total por volume, né, para fazer um certo nível de deformação. Então, isso a gente já viu. Trabalho a quente, também vimos a equação aí de tensão desenvolvida, né? A gente viu que depende mais da taxa de deformação do que qualquer outra coisa. E a gente não viu a tensão média no trabalho a quente, né? Qual que seria essa tensão média no trabalho a quente? A gente assumiu, vocês lembram, quando a gente viu a curva, que a tensão não variava muito com a deformação, ela era relativamente constante ao redor de C vezes epsilon ponto elevado a m. Então, por que a gente não viu? Porque, seguindo essa ideia, a tensão média é exatamente igual à tensão, que se ele não depende de epsilon, dá nisso. Né? Então, vocês devem lembrar agora que a energia total a gente fez integrando o valor, né, da tensão. Nesse caso aqui, a energia total dava esse valor aqui. E para o trabalho a quente, a gente vai integrar aqui também. Só que a gente não vai integrar em epsilon ponto. Né? A gente está dando um nível de deformação. É de deformação zero até uma deformação final. Como nada daqui depende da deformação integral, então isso aqui é tudo uma constante. Né? Então é basicamente C epsilon ponto elevado a m vezes a integral de nada, né? Dá de 0 a epsilon f. Então a integral de nada eu digo 1, né? Dá epsilon f, né? Porque isso aqui é tudo constante, certo? Então aqui está a energia total por volume do trabalho a quente. Então, o que essas equações levam? Se vocês lembrarem, a gente estava falando aqui de trabalho ideal, né? A gente não estava falando de trabalho real. O que tinha que incorporar no trabalho real? Trabalho redundante, atrito. Tá? Atrito, então, não está considerado aqui. Então, como que a gente consideraria atrito? Para perfis simples, o jeito mais fácil é usar diagramas que as pessoas determinaram já o efeito de diferentes coeficientes de atrito na tensão e na energia de laminação. Tá? Então, pensando por um lado, o que vai dificultar o processo de forjamento? Né? Bom, vai dificultar a resistência do meu material, né? Quanto mais resistente o material, mais difícil. Né? Segundo, o que vai dificultar? Bom, a só resistência não diz nada, né? A resistência
pela área, né? Que é a força que eu vou aplicar. Quanto maior a área, mais difícil. Então, o tamanho da minha peça também, quanto maior for, mais difícil vai ser forjar uma certa peça. E terceiro, o atrito. Quanto maior o atrito, mais difícil. Então, como que a gente usaria um diagrama desses aqui, por exemplo? Se vocês verem aqui, a gente tem várias linhas desenhadas para diferentes coeficientes de atrito. Então, se o coeficiente de atrito é zero, esse valor aqui, QA, vai ser sempre zero. Para um coeficiente de atrito igual a 0,1, esse QA aqui vai ter valores diferentes dependendo de D sobre H. Tá? Isso aqui seria, por exemplo, para uma peça aproximadamente cilíndrica. Tá? Então, para essa peça sendo aproximadamente cilíndrica, quanto maior o diâmetro sobre a altura, maior a área de contato da peça com a matriz, né? Então, se essa área de contato for muito grande, eu vou ter mais atrito. Se a área de contato for menor, eu vou ter menos atrito, certo? Então, é normal esse coeficiente aqui de atrito aumentar com a razão D sobre H. Então, e vocês conseguem ver aqui também que esse coeficiente de atrito vai ser maior, né? Quanto maior for o μ, né? O coeficiente de atrito, né? Então, o que é esse QA aqui? Esse QA aqui, ele é basicamente aqui o que eu vou usar para correlacionar a tensão com atrito, né? A tensão que eu de fato tenho que aplicar para deformar uma peça, com a tensão que eu calculei ali atrás sem atrito, né? Essas tensões aqui, esses valores de tensão aqui, beleza? Então, se eu sei o D sobre H de um cilindro, eu sei o coeficiente de atrito de uma peça, eu consigo calcular qual que é a tensão real para deformar aquela peça, tá? Considerando atrito agora, usando um diagrama desse tipo aqui. Tá? Então, eu coloco aqui um exercício para vocês resolverem, tá? Eu não vou resolver ele aqui agora, eu deixo ele aqui para vocês, se vocês quiserem a gente resolve ele na aula, tá? Eu sugiro vocês tentarem fazer, o que vai ter para vocês fazerem depois vai ser vai ser um pouco mais difícil, tá? Então aqui é basicamente o problema é forjar um cilímetro de 12 por 7, tá? 12 de altura, 7 de diâmetro, de inox até uma altura de 2 centímetros. Então a gente quer partir de 12 e terminar em 2, tá? Qual vai ser a maior carga usada a frio e a quente, tá? Então a quente está aqui, ó. Essa é a temperatura, essa é a velocidade de movimento da matriz, usando esses lubrificantes aqui, a frio e a quente, tá? Então tá aqui a equação de Holloman para o trabalho a frio, tá aqui a equação constitutiva para o trabalho a quente, tá? Então, só uns lembretes aí, que a taxa de deformação é dy dt, ou seja, isso é V sobre H, tá? E o epsilon, vocês lembram, ln de A0 sobre A, beleza? Então, tentem fazer aí e depois vocês respondam, né? Tentem chegar à conclusão se essa forja que está sendo mostrada aí na figura, tá? Que vocês conseguem ver que ela é bem grande, é uma forja de 2.500 toneladas, se ela vai conseguir forjar aquele cilindro a frio e a quente, tá? Então é um cilindro bem pequeno, 7 de diâmetro, né? Essa forja monstruosamente grande vai conseguir forjar aquele cilindro a frio e a quente, beleza?